História 1. Era uma noite de sexta-feira, e um grupo de jovens universitários estava ansioso por uma aventura diferente. Eles decidiram visitar o cemitério antigo da cidade, atraídos por histórias de fantasmas e lendas urbanas que circulavam na faculdade. A noite estava escura, com nuvens encobrindo a lua, e os murmúrios inquietantes do vento criavam uma atmosfera sinistra. Equipados com lanternas, os jovens se aventuraram pelas vielas estreitas entre as lápides antigas. Risos nervosos e piadas eram compartilhados para mascarar a crescente tensão. À medida que a meia-noite se aproximava, a atmosfera se tornava cada vez mais inquietante, e os murmúrios da escuridão pareciam sussurrar segredos sombrios. Enquanto eles exploravam, uma das lanternas falhou, mergulhando o grupo na escuridão momentaneamente. Foi nesse momento que um som estranho ecoou pelo cemitério, um gemido suave e arrepiante que ecoou das sepulturas. Os corações dos jovens dispararam, e a tensão atingiu o ponto máximo quando, ao reacenderem a lanterna, uma figura pálida e desfigurada emergiu da escuridão. Era um espectro, um ser dos mortos, que se aproximou lentamente. O que era para ser uma aventura divertida rapidamente se transformou em um pesadelo. Em pânico, os jovens fugiram do cemitério, mas os lamentos dos mortos ecoaram em seus ouvidos durante a noite. A experiência sombria no cemitério antigo deixou uma marca indelével em suas memórias, lembrando-os de que, às vezes, é melhor não perturbar o repouso eterno dos mortos. História 2. Em uma noite de lua cheia, decidi visitar o cemitério local, atraído por uma inexplicável curiosidade. O local era antigo, com lápides desgastadas pelo tempo, árvores retorcidas e uma atmosfera de abandono que o envolvia. Eu estava sozinho, e a única luz vinha da lua, lançando uma luz espectral sobre as sepulturas. Conforme eu caminhava entre as lápides, comecei a ouvir murmúrios sussurrantes que pareciam surgir do chão. Os murmúrios eram ininteligíveis, mas ecoavam de maneira arrepiante pelos corredores estreitos do cemitério. Meus sentidos estavam alerta, mas eu não conseguia identificar a origem dos sons misteriosos. Enquanto eu continuava a minha caminhada, algo me chamou a atenção numa lápide especialmente antiga e coberta de musgo. Ao me aproximar, vi que o nome gravado nela estava apagado pelo tempo. De repente, uma rajada de vento gelado soprou, fazendo a vegetação ao redor se mexer de maneira agourenta. Foi então que ouvi um choro suave e angustiante, como se alguém estivesse sofrendo ali. Tremendo de medo, direcionei minha lanterna para a lápide e, para meu horror, vi uma figura sombria e translúcida emergir dela. Era um fantasma, um espírito antigo que se erguia dos mortos. Seus olhos vazios encontraram os meus, e um arrepio percorreu minha espinha. O espectro se aproximou lentamente, com um lamento de dor e tristeza que ecoava no silêncio da noite. Eu estava paralisado, incapaz de me mover, enquanto o fantasma se aproximava. A sensação de que a morte tinha cruzado o limiar entre o mundo dos vivos e o dos mortos me dominou. Em um momento de pânico, eu fugi do cemitério, mas o lamento do espírito ecoava em meus ouvidos, e eu sabia que aquela experiência jamais deixaria a minha memória. O cemitério antigo se revelou como um lugar de segredos sombrios e assombrações que nunca deveriam ser perturbadas. História 3. Uma tarde sombria, familiares e amigos se reuniram no cemitério para dar o último adeus a um ente querido. O céu estava nublado, e a atmosfera estava pesada de tristeza. O caixão repousava ao lado da cova, e todos se aproximaram, prestando suas homenagens em silêncio.
Conforme o padre proferia as últimas palavras e a cerimônia se encaminhava para o momento do sepultamento, um tremor inquietante percorreu o grupo. Um grito sufocado escapou dos lábios de um dos parentes mais próximos. O caixão, que estava prestes a ser baixado à cova, começou a se mover. Um arrepio percorreu a espinha de todos quando o caixão se abriu, e o falecido se ergueu lentamente, como se tivesse sido despertado de um sono profundo. O choque e o horror se espalharam pela multidão enquanto o morto, de olhos vazios, se erguia perante seus entes queridos. Ninguém ousava se mover, paralisados pela visão aterrorizante. O padre recitou uma oração em choque, e o falecido olhou para seus familiares com uma expressão inexplicável. Foi um momento que pareceu uma eternidade até que, lentamente, o falecido se recolheu para o caixão, como se cumprisse uma ordem sobrenatural. Com um estrondo, o caixão foi finalmente baixado à cova, e o silêncio sepulcral se seguiu. A experiência deixou todos atordoados, e o cemitério se tornou um lugar assombrado em suas memórias. Eles partiram, sem palavras para explicar o que haviam testemunhado, e a sombra daquele dia sombrio os perseguiria pelo resto de suas vidas, lembrando-os de que o inesperado pode acontecer mesmo nos momentos mais solenes. História 4. Uma noite, um grupo de jovens estudantes da escola decidiu se aventurar no cemitério, em busca de emoções fortes e um local para se esconder durante um jogo noturno de esconde-esconde. Eles estavam ansiosos, rindo e brincando enquanto adentravam o cemitério antigo. Conforme a noite avançava, a escuridão tornava o cemitério cada vez mais inquietante. Os murmúrios do vento ecoavam entre as lápides, criando uma atmosfera sinistra que fez até mesmo os jovens mais corajosos sentirem um calafrio na espinha. Os túmulos pareciam sombras ameaçadoras na noite. Enquanto o jogo prosseguia, um dos jovens escolheu um túmulo antigo para se esconder. Ele se encolheu atrás da lápide, tentando abafar sua respiração para não ser descoberto. O tempo passava, e a ansiedade o envolvia enquanto ele escutava os risos e gritos dos outros procurando. Foi então que ele ouviu algo, um som suave e angustiante, um lamento de dor que parecia vir de um túmulo próximo. Tremendo de medo, ele se aproximou com cautela e, ao iluminar a área com sua lanterna, viu uma figura pálida e desfigurada emergindo da sepultura. Era um espectro, um ser dos mortos, que o encarou com olhos vazios. O jovem, em pânico, correu para longe do cemitério, mas a visão da aparição e o som angustiante do lamento ecoaram em sua mente. Ele nunca mais se aventurou no cemitério à noite, e a experiência sombria o lembrou de que o respeito aos mortos deve ser mantido, mesmo durante brincadeiras inocentes. O cemitério, à noite, era um lugar de segredos que os vivos não deveriam perturbar. História 5. Uma noite, um ladrão experiente decidiu invadir o cemitério da cidade em busca de objetos de valor deixados nos túmulos. Ele acreditava que o local seria um esconderijo perfeito para seu roubo, já que poucas pessoas visitavam o cemitério durante a noite. Com suas ferramentas de ladrão em mãos, ele se infiltrou sorrateiramente no cemitério, aproveitando a escuridão e a tranquilidade do local. No entanto, à medida que ele avançava, a atmosfera do cemitério começou a pesar sobre ele. Os murmúrios da escuridão pareciam aumentar, ecoando entre as lápides como se advertissem o intruso. O ladrão, determinado a seguir em frente, continuou vasculhando as sepulturas em busca de objetos de valor. Foi quando ele ouviu um som arrepiante vindo de um mausoléu próximo. A porta de ferro rangeu quando ele abriu, revelando uma figura pálida e desfigurada no interior.
Era um espectro, um ser dos mortos que o encarou com olhos vazios. Em um momento de pânico, o ladrão deixou cair suas ferramentas e correu para fora do cemitério, com o lamento angustiante do espectro ecoando em seus ouvidos. A experiência sombria no cemitério deixou com a sensação de que aquele local era amaldiçoado, um lugar onde os mortos protegiam seus pertences com zelo. Ele nunca mais ousou retornar, lembrando-se de que nem todos os tesouros valem o risco de enfrentar o desconhecido.